Olá, tudo bom? Então, gente, hoje nós vamos, né, nessa outra parte da aula, nós vamos continuar, ainda com a embriogênese, né? Não tem como a gente falar depois do pré-natal sem nós termos entendido completamente, né, como que foi o desenvolvimento do embrião, né, principalmente a formação de todas as estruturas, e o desenvolver da gestação. Mas eu prometo que nós já estamos bem no final, né? Nós vamos hoje quase, eu acredito que nessa aula 5 nós vamos então terminar essa parte e na próxima aula nós já vamos então começar a consulta de pré-natal, ok? Ah, então nós vamos dar continuidade para o nosso estudo, vou diminuir aqui a minha aparição para eu não fechar nada, e vamos então falar hoje sobre os anexos embrionários. Então, nós vamos falar de algumas estruturas, né, tipo a vesícula vitelínica, o âmnio, o córion, o alantoide. Vamos falar também do cordão umbilical, vamos falar da placenta. Então, nós vamos falar de todas as estruturas, né, que estão relacionadas com a gestação, tudo que acontece lá dentro do útero da mulher. Vamos ver como é que funciona o fluxo de sangue, né, da placenta pro embrião. Como eu falei, acho que a gente vai dar conta, então, de toda essa parte básica aqui da embriogênese. Bem, eu não sei se vocês lembram, se vocês já estudaram em biologia, né? Mas senão nós vamos relembrar um pouco, né? Essas estruturas que fazem parte, então, que a gente chama de anexo embrionário. Por que é um anexo embrionário? Porque ele está ligado ao embrião e ele vai fazer, ele vai constituir todo um conjunto de estruturas que vão dar sustentação, né, para o embrião. Nós vamos ver que dependendo de algumas situações ali que não estejam de acordo, estruturas que não estejam bem formadas, pode até inviabilizar a gestação. E de onde surgem então esses anexos? Eles surgem daqueles folhetos embrionários que nós vimos anteriormente, né? O ectoderma, o mesoderma e endoderma, né? Nós não vamos aqui precisar dizer, esse vem do meso, esse vem do ecto, não, mas nós temos que entender que foram daqueles folhetos embrionários, né? Na verdade, tudo vem ali dos folhetos embrionários, inclusive o embrião, mas só que nós vamos ver então a função, né, básica de cada um. Lembrando que eu vou sempre mandar para vocês, então, qual é o livro que está embasando a nossa aula e também vou mandar textos, né, de apoio para que vocês então possam aprofundar o estudo, porque aqui, né, você já tem aluno reclamando que a aula está longa, se eu ainda ficar mais nas minúcias, então nós vamos passar ad eternum aqui, né, nessa aula, nessas partes e em todas as partes. Então, qual é a maneira que eu entendo que é legal? Eu vou, né, já falei para vocês, mas vou sempre reafirmar que eu vou fazer então uma explanação das coisas mais importantes, né? E vou sempre, então, fornecer para vocês o material onde vocês vão encontrar todo o aprofundamento, inclusive já dando questões ali no estudo dirigido para que vocês possam aprofundar. E só, né? Isso não é uma ameaça, isso é uma promessa de que na prova eu vou pedir além do que está nos slides, né? Além do que eu falei na aula, eu vou pedir também esse material que eu enviei para estudo e que eu coloquei no estudo dirigido, né? Porque a gente precisa se aprofundar. Então vamos lá, gente. Já falando, então, eu já citei esses quatro, né? Amnio, vocês vão encontrar em algumas literaturas com N atrás, amnion, né? Córeo, vocês vão encontrar corion também. Vesícula vitelínica, vocês podem encontrar como saco vitelínico também. Muito bem. E aí, anexos embrionários são esses quatro. E eu falei que nós ainda vamos falar hoje de placenta e de cordão umbilical, que não são considerados anexos embrionários, certo? Embora já tenha agora aqui nesses slide falando, né? Então, que alguns deles vão formar alguns anexos vão formar, por exemplo, a placenta, vão formar o cordão umbilical. Então, eles estão todos interligados, né? Nós vamos ver que são estruturas que são contínuas, né? E aí todas elas estão interligadas. Então, aqui a gente já tem um desenho muito bonitinho para ilustrar, né? Mostrando aqui, né? Um feto. Depois nós também vamos delimitar bem essas definições, até quando que é embrião, até quando que é feto, né?
Pois bem, aqui um novo ser, né, dentro já de uma bolsa, né, daí ele aqui dá para observar, dá para, né, que tem um líquido, que é o líquido amniótico, que vai estar dentro do âmnio, né, e aí nós vamos ver ainda estão onde estão as outras estruturas, né, mas a gente já vê aqui o cordão umbilical, a gente já vê algumas estruturas. E aí, então, já iniciando falando que o alantoide, que depois eu vou explicar melhor o que que é, e o córeo vão se associar à mucosa uterina e vão formar a placenta. Então, eles vão se unir ali a parte do endométrio, né, que nós vimos as decíduas, e vão formar a placenta. Então, aqui nós temos um outro desenho esquemático, né, mostrando um útero, né, e aqui dentro desse útero, então, nós temos, né, uma bolsa, certo? Dá para ver bem aqui que tem uma bolsa, e o que nós vamos ver aonde que estão, então, cada um desses anexos, tá? Então, gente, vamos começar aqui de cima, né? Já falando, agora eu só vou mostrar, depois eu vou citar cada um deles. Então, o âmnio, ele é um revestimento, é como se ele fosse uma bolsa, certo? Que ele vai recobrir todo o líquido amniótico, né, que vai estar lá dentro. Então, o líquido é o líquido amniótico e o âmnio é a capa do líquido amniótico. E eu já vou chamar atenção para uma outra estrutura que vem em volta do âmnio, que é o córeo. Aqui ele está seccionado, aqui ele está cortado, mas mostra aqui que é uma capa, né? Então o córeo ele é muito importante também porque ele faz, junto com o âmnio, ele vai dar proteção para o feto, certo? Daí nós temos aqui o cordão umbilical, né? A gente vê que ele começa aqui, porque ele vai inserir na placenta e ele vai até lá no feto. Daí nós temos o saco vitelínico, né? Que é uma bolsinha ali que armazena vitelo, que tem a ver com a nutrição do embrião, né? O ducto vitelínico, que vai então fazer a condução, né? Do nutriente do vitelo até no perto do cordão umbilical. Aqui nós temos a placenta, certo? Que vai dar sustentação, que depois nós vamos também, então, falar melhor sobre cada um. Então, lembrando, né, eu já falei no início, mas que esses anexos embrionários, eles são essenciais para a vida, para a sobrevivência do embrião no útero materno, né? Eles não estão lá por acaso. Então, vamos começar a falar da vesícula vitelínica. Quando a gente estuda biologia, a gente estuda a constituição de vários seres vivos, né? Então, daí nós vamos observar que nas aves é de uma maneira, nos répteis de outra, nos mamíferos de outra. E muitas estruturas, né, nos animais, elas são estruturas básicas e de uma espécie para outra, o que muda muitas vezes é a importância, é a função dessa estrutura. E nos mamíferos, né, nos quais nós nos encaixamos, né, nós vamos observar uma vesícula vitelínica que não é tão importante quanto em outros animais. Por exemplo, nas aves, a vesícula vitelínica é muito mais importante, né? O vitelo, a nutrição vai ser muito mais vital lá para as aves. No caso do ser humano, né, do embrião do ser humano, ela existe, ela tem uma certa importância também ligada à nutrição, certo? Mas ela, tipo assim, ela nem não precisa se esforçar muito, porque a maior parte da nutrição ela vai ser estabelecida, ela vai ser garantida pela placenta, né? Porque a placenta, né? Depois nós vamos ver com as trocas que vão acontecer ali entre a circulação materna e a circulação fetal, vai ser responsável então por essa nutrição. Mas a vesícula vitelínica ela é rica em vasos sanguíneos, né? E inicialmente, né, até que a placenta esteja bem organizada, que a placenta só vai se organizar lá na segunda semana em diante, então a vesícula vitelínica vai ajudar. Então, eu sempre vou mostrar essa estrutura e aí a gente vai colocando então mostrando cada vez uma delas. Então, a vesícula vitelínica, ela está aqui, pode ver que ela está bem próxima da placenta, né? E ela está aqui, ó, na base, onde está inserido, então, o pedúnculo aqui embrionário, né? Então, aqui está a vesícula vitelínica.
O âmnio, como eu falei para vocês, então, ele é uma bolsa, né, é formada por uma membrana que vai envolver o embrião. Então, ele envolve o embrião como se fosse um saco, como se fosse uma bolsa. Então, o que tem dentro do âmnio é a cavidade amniótica, é o buraco amniótico, é o saco amniótico, que vai então ser preenchido pelo líquido amniótico, que é very, very, very important, né, para o desenvolvimento então do embrião e do feto. Então, pense, é como se você tivesse pegasse uma bexiga, enchesse de água e jogasse um objeto lá dentro. Se você pegasse a bexiga vazia sem a água, você iria apertar, você iria bater e aquele objeto seria muito mais facilmente prejudicado, impactado por uma batida. Se você coloca água lá dentro da bexiga e daí coloca o objeto, então quando você aperta, quando você bate, a água, né, no caso aqui que eu dei o exemplo da água dentro da bexiga, ela vai proteger aquele objeto que está lá dentro. Semelhante com o que acontece com o embrião ou o feto lá dentro da bolsa, né, amniótica. Então, aquele líquido que está ali dentro, né, além de outras funções, ele vai ter a função de proteger o embrião. Então, o âmnion, que protege o líquido amniótico, ele protege o embrião. Então, ele protege contra choques, né? Então, amortece os choques mecânicos. E também, isso aqui é uma coisa muito importante, depois nós vamos falar mais sobre o líquido amniótico, mas o âmnio, ele tem que se manter íntegro, né? Essa bolsa, ela não pode ter furo. Por quê? Porque se ela fura, vai perder líquido amniótico, né? Vai perder água, vai perder principalmente, porque o líquido amniótico é 98% formado por água, mas vai acabar perdendo esse líquido amniótico e aí ele vai, essa falta de líquido amniótico pode ter consequências muito graves para o desenvolvimento fetal. Certo? Então, ele é bem fino, esse âmnio, mesmo assim, ele tem duas camadas de células, né? O epiblasto, certo? Não precisa decorar isso, né? Mas só por curiosidade, o epiblasto por fora, que ele é derivado da camada ectodérmica extraembrionária, e outro mais por para dentro, que é um delgado mesodermo embrionário não vascular, né? Que não tem irrigação sanguínea. Certo? Esse âmnio, ele vai estar conectado ao embrião, ele está ligado ao embrião pela parte ventral do embrião, ele emerge, né? Ele vai recobrir o cordão umbilical. E o principal é que, como o feto lá dentro dessa bolsa, mergulhado nesse líquido amniótico, o embrião, o feto, ele vai conseguir se movimentar, ele vai ter liberdade, e essa liberdade significa o quê? Espaço para fazer essa movimentação. E essa movimentação, ela é importante para o desenvolvimento muscular, é como se assim, se o seu feto ficasse lá fazendo ginástica, é que nem a gente. Se você fica parado, o que acontece com a musculatura? A musculatura atrofia. Se você faz exercício, você vai desenvolver a tua musculatura. A mesma coisa acontece com o feto, tá? Ele vai ter capacidade de se movimentar, claro que quando ele é menor, ele tem muito mais espaço, conforme ele vai chegando para o final da gestação, vai diminuindo esse espaço, mas é muito importante isso nesse desenvolvimento. E não só do muscular, da parte também do sistema nervoso, certo? Então, é uma função muito importante. Mas a próxima função também é importante, que o âmnio ele acaba sendo uma barreira, tá? Antibacteriana. Certo? Então, é uma barreira física que não deixa, né, não permite a entrada de micro-organismos lá dentro da cavidade amniótica. Como eu falei ali no desenvolvimento muscular, né? Como eu disse que vai ter esse espaço, então isso também, esse espaço grande que vai ter ali dentro, vai ajudar e vai permitir o crescimento do feto, certo? Porque se é muito apertadinho, se é muito pequenininho, esse crescimento ele vai ficar restrito, né? Ah,
tem até uma sigla que eu já quero que vocês anotem e guardem, que ela aparece bastante, que é a sigla, deixa eu até restrição do crescimento intrauterino. Então a sigla é RCIU. Eu tenho que escrever para me lembrar. É RCIU, né? RCIU. É, não, é CRIU, crescimento. Ah, não, é RCIU, restrição do crescimento intrauterino. Vocês vão ver bastante essa sigla, anotem aí para vocês não esquecer. Então, muitas vezes a criança apresenta RCIU, né? Então, restrição do crescimento intrauterino pela falta de espaço, né? E às vezes tem a ver com o âmnio. Se ele tá atrofiado, alguma coisa assim. Proteção contra adesões, isso também é muito importante, porque esse líquido amniótico que tem ali, ele vai ajudar a não ter, não grudar em nada, né. Nós vamos ver mais para o final da aula, não sei se dessa parte ou da outra, mas já fiquem com vontade de chegar lá, que nós vamos ver uma situação em que se fura o âmnio, é bem triste isso. Se fura o âmnio o feto pode colocar para fora desse furo, e lembra que tem o córeo por fora ainda, depois eu vou mostrar para vocês. Então vamos dizer que o feto coloque a mão ali naquele furo. E aí o organismo vai tentar, né, aquela história da homeostase, ele vai tentar fechar e a criança, né, o feto pode ficar com a mão lá presa naquele orifício, ou pode ter mais outras perfurações, e com isso a criança vai sofrendo lesões, certo? E ela pode morrer por causa disso. Horrível, né? Mas é uma coisa assim que é uma má formação, é uma patologia que acontece muito importante. Então, gente, mostrando aqui, então, o âmnio, né? O âmnio, ele está aqui, né? Ele é em volta dessa parte azul, tá? Aqui não tá colocado, né? Mas aqui, daí por fora, como eu falei para vocês, nós temos o córeo, certo? Então, toda essa parte azul aqui é a cavidade amniótica e o âmnio está, então, em volta da cavidade amniótica. Então, já que a gente falou do âmnio, vamos falar do líquido amniótico, certo? Então, esse líquido ele vai sendo acumulado na cavidade amniótica e conforme a gravidez vai evoluindo, ele vai aumentando de volume. Certo? Porque, claro, o útero vai crescendo, né? O feto vai crescendo e com isso vai precisando, então, de mais líquido amniótico. Vocês vão observar quando vocês virem um parto, né? Quando vocês acompanharem um parto, em muitas situações a bolsa amniótica ela só é rompida na hora do parto. Então vocês vão ver lá ou vão ver alguma situação em que tem o rompimento, né? O pessoal chama da bolsa das águas, né? O pessoal chama de bolsa das águas porque, como eu falei, a maior parte é água. Mas então vocês vão observar que ele é um líquido quando ele está normal, então ele é claro, né? Esse claro pode variar de incolor até levemente acinzentado. E aí no final, mais no final da gravidez, ele vai estar um pouco mais opaco, um pouco mais turvo. Por que ele pode estar mais opaco e mais turvo no final? Porque vai começar a ficar em suspensão, né, lá dissolvido nesse líquido amniótico, algumas partículas, tá? Principalmente gordura, certo? Essa gordura que vem lá do corpo do feto. Então, isso pode deixar esse líquido um pouco mais turvo, certo? Mas ele vai continuar claro ou acinzentado, certo? Se ele tiver mudança de cor, essa mudança de cor é um sinal de alguma anormalidade. Por exemplo,
tá? Se esse líquido amniótico estiver amarelo alaranjado, né, se a cor for amarelo alaranjada, ele pode, o que pode estar ocorrendo é a presença de bilirrubina lá dentro desse líquido amniótico. A bilirrubina, ela não é excretada pelo feto normalmente, certo? A não ser que esteja acontecendo uma hemólise. Lembram o que é uma hemólise? É uma lise de hemácias, uma destruição de hemácias. Então, no caso do feto ter uma anemia hemolítica, né? Então, ele ter alguma situação, pode ser até uma doença hemolítica do recém-nascido, né? Antes ainda dele nascer, já pode ser, né? Um anterior já pode estar ocorrendo, então essa doença, né, essa anomalia. Então, essa destruição dos eritrócitos, das hemácias, vai produzir bilirrubina, que vai ser excretada pelo feto lá dentro do líquido amniótico. Porque daqui a pouco nós vamos ver também, né, que o feto ele urina dentro do líquido amniótico, certo? Mas nem por isso vai ficar amarelo alaranjado, a não ser que tenha, então, essa bilirrubina. É a mesma coisa que quando tem na hepatite, né? Bem, e se for amarelo acastanhado? Daí o que pode ter são, eritrócitos maternos ou fetais, então, né, hemácias, células vermelhas, tá? Resultante de alguma hemorragia. Então pode ter tido um trauma e provocado um sangramento de uma parte materna ou de uma parte fetal, né? E com isso, então, ter a presença desses eritrócitos e aí gerar uma cor amarelo acastanhada. Ou então esse líquido pode estar esverdeado. Isso é muito também preocupante. Por quê? Porque esse verde, ele geralmente é resultado da presença de uma substância chamada estercobilina, tá? Que está presente no mecônio, né? O mecônio é o quê? São as primeiras fezes do recém-nascido. Se ele evacuar lá dentro ainda do útero, isso consiste em sofrimento fetal, né? Não tá de acordo, não estava na hora. Então, isso é um sinal, são sinais, né? Esses que eu falei, de anomalias, elas têm que ser rapidamente diagnosticadas, porque elas vão consistir em urgências, e aí tem que ser tomada alguma atitude em relação a essa gestação, certo? Então, por isso, nós vamos, né, depois nós vamos, na hora que a gente estiver prestando orientações para a gestante, nós vamos explicar para ela que ela tem que observar muito bem as secreções que saem do organismo dela, principalmente as secreções vaginais, porque pode ter situações em que a gestante esteja perdendo líquido amniótico, certo? E aí a gente sempre vai perguntar para ela, já tô adiantando aqui a aula, né? Mas ela vai dizer assim, ó, parece que eu tô fazendo xixi na calça, não sei se é xixi na calça, o que que é. E aí a gente sempre vai falar para ela, cheire, tá? Vai cheirar. Então, todo mundo conhece cheiro de urina, certo? Então, é cheiro de urina? Daí a gente vai explicar que é normal, né, se ela não tem nenhuma infecção, é normal ter perdas de urina pela compressão do útero, na bexiga. Mas se tiver cheiro de que boa, tá? Isso é líquido amniótico. E não é normal perder líquido amniótico. Daí ainda nós vamos ver, né? Vamos até pedir para ver, muitas vezes, a calcinha dela, o absorvente. Então, se é líquido amniótico, né, o cheiro é característico e ainda vê a cor, certo? A cor desse, porque é diferente, inclusive, né, até pelo aspecto de um corrimento vaginal causado por uma infecção lá da vagina, certo? Por quê? Porque ele é líquido, ele é bem líquido, o líquido amniótico, o líquido amniótico é bem líquido, certo? Então é diferente quando tem aquelas outras secreções que vocês devem estar estudando lá com a professora Janine. Então, o LA, o que que é LA, professora? Líquido amniótico, tá? Com preguiça a gente coloca LA. Não, porque até vocês vão ver bastante isso nas bibliografias. Então, do que ele é composto, né? Quais são as substâncias que existem lá nesse líquido amniótico, né? Bem, são substâncias muito, muito very important. Por quê? Porque elas vão estar em contato, né, com o feto. Bem,
Com relação a essa composição, conforme vai ocorrendo o desenvolvimento da gestação, né, o desenvolvimento fetal também, essa composição ela vai mudando. Por quê? Porque o feto vai mudando, porque as secreções vão mudando, tá? Então, hã aqui tem umas coisas que eu quero ver se vocês lembram aqui da fisiologia. Então, ali diz assim: no início da gestação, o líquido se encontra isotônico em relação ao sangue materno e fetal. O que é isotônico? Iso igual, tônico de tonicidade. Então, nós não temos nem sangue materno, nem sangue fetal ou líquido amniótico, um mais concentrado do que outro. Então, as substâncias, elas estão nas mesmas concentrações no sangue materno, no sangue fetal e no líquido amniótico. Mas, tá, conforme o feto vai se desenvolvendo, vai ocorrendo uma queratinização da pele do feto, quer dizer, essa pele vai ficando um pouquinho mais resistente, né, no começo do desenvolvimento. Meu Deus, é bem transparente, ela é bem fina, ela é como se fosse uma gelatina, mas, né, a pele tem queratina, a pele, né, do ser desenvolvido, e aí, conforme vai ocorrendo esse desenvolvimento, vai ocorrendo, então, essa queratinização é a formação da queratina, certo? E aí, então, o que que acontece? A passagem de líquido que entrava, líquido amniótico para dentro do feto, saía do feto para dentro do líquido amniótico, então, por isso que mantinha aquela a concentração isotônica, né? Agora, essa queratina já não vai deixar entrar tudo, não vai deixar sair tudo, porque começa a ter uma resistência maior na pele. E aí, então, vai começar a ter uma diferença de concentração do líquido amniótico em relação a parte de dentro, né, a parte do sangue, do feto. E principalmente, né, quando a gente compara a urina. Então, lembra que eu falei para vocês? A urina, tá? O feto vai urinar dentro do líquido amniótico, né? Então, a urina vai ficar ali. Então, o que que acontece? Quando já tem maior queratinização, quando não tem mais essa passagem, a urina fetal vai ser mais hipotônica, tá? Do que no início da gestação. O que que é hipotônica? Hipo é menos tônica, tá? Então, vai ter menos concentração do que no início da gestação, certo? Por quê? Porque não está entrando tantas substâncias ali pela pele. E assim o líquido amniótico vai estar hipotônico em relação ao sangue fetal. Então, o sangue vai estar muito mais concentrado do que o líquido amniótico. Por quê? Porque não vai sair mais tantas substâncias lá de dentro do feto, que antes podia sair pela pele, certo? Bem, o que que nós vamos encontrar no líquido amniótico? Nós vamos encontrar resultado de esfoliação do âmnio, né? O âmnio, ele é parede celular, então pode ter esfoliação, certo? E aí pode ter também esfoliação do feto, né? Quando vocês estudarem melhor a parte lá do recém-nascido, vocês vão ver que uma das características, né, do recém-nascido é a presença de lanugem, né? E essa lanugem são pelos, né, tipo pelos, assim, mais compridinhos, né, e dependendo da idade gestacional, ele vai ter mais ou menos lanugem, certo? E ele vai perdendo, conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo um pouco dessa lanugem, e isso vai ficando lá dentro do líquido amniótico. E como eu já tinha falado antes, gotículas de gordura, né, nós vamos encontrar lipídios também lá dentro do líquido amniótico. Também vai ter proteínas, aminoácidos, alfa-fetoproteínas, substâncias nitrogenadas não proteicas, lipídios, carboidratos, vitaminas, enzimas, um pouco de bilirrubina, um pouco, só o normal, que é excretado pela urina normalmente, hormônios, prostaglandinas e também eletrólitos. Quem são os eletrólitos? Sódio, né? Cátion sódio, cátion potássio, cátion cálcio, ânion cloreto. Então,
todas essas substâncias, elas vão estar também no líquido amniótico. Muitas vão estar dentro também, né, no sangue do feto, e aí lembrando que que o feto vai fazer trocas, né, do sangue fetal com o sangue materno e, ele vai também, vai sair urina, que vai para dentro do líquido amniótico. Então, muitas substâncias que estão no corpo do feto vão estar também no líquido amniótico, certo? Então, como eu falei, o feto ele vai descamar ali, então vai ter células escamadas, né, escamadas da cavidade amniótica e do feto também. Isso aqui é bem interessante, agora que eu vi que faltou um "i" aqui, né, mas assim, ó, quando se analisa as células que estão mergulhadas no líquido amniótico, isso permite fazer diagnósticos. Então, aquilo que está, em suspensão no líquido amniótico dá dicas, dá, sinais do que está acontecendo com o feto. Por quê? Porque esse líquido, né, ele está ali, né, o feto está mergulhado nesse líquido, então, todas as estruturas, de certa forma, estão em contato com esse líquido, certo? Então, ali vai encontrar células, né, das mucosas respiratórias, das mucosas digestivas, das coberturas geniturinárias, tudo que é cavidade que tiver contato com esse líquido vai fornecer células para esse líquido. Por quê? Porque o feto, ele está engolindo esse líquido o tempo todo. Dentro dos pulmões do feto, tá cheio de líquido amniótico, né? O bebê só vai usar o pulmão para respirar, para fazer essa respiração que a gente aprende lá, que é a respiração pulmonar, só depois que ele nasce. Lá no primeiro choro dele é que a gente diz que ele abre os pulmões, então ele perde o líquido que estava dentro dos pulmões e ali ele começa a respiração pulmonar, certo? Então, então, por onde anda o líquido amniótico, ele anda por tudo dentro do feto, vai fornecer então células que vão ficar aí mergulhadas nesse líquido amniótico. Então, com isso, como eu estava falando, se a gente coleta líquido amniótico, vai encontrar células ali de várias partes do feto. Certo? E aí a análise dessas células vai poder fazer uma previsão da maturidade fetal, né, de se esse feto tem a idade gestacional que se imagina que deveria ter, se tem alguma doença ali, se tem alguma doença que esteja causando algum dano, então você pode inferir uma gestação de alto risco. Pode fazer até diagnóstico de morte fetal, de infecções, pode-se ver o sexo fetal, porque também vão aparecer hormônios ali que vão demonstrar isso, tá? Lá no final da gestação, entre 37 e 40 semanas, dá até para determinar o tipo de sangue, do feto. Inclusive dá para fazer exame de DNA também. Então, eu falei no começo que esse líquido amniótico ele vai aumentando de volume, né? Só que ele não é ad infinito, que ele aumenta de volume. Ele vai aumentando até mais ou menos 34 semanas e a partir de então ele começa a diminuir. E se diminuir, gente, não é assim que vai abrir uma torneirinha e vai perder. Não, ele começa por quê? Porque o feto já está crescendo bastante, então nós não podemos deixar também, né? Não é deixar, mas né, quem inventou isso, eu brinco, não pode fazer com que o líquido ocupe todo o espaço, não, né? Quem tem preferência ali é o feto. Então, ele vai declinar, não é que ele aumenta a quantidade, né? Mas ele não vai ser tão produzido, porque ele também é gasto, né, conforme o tempo, mas ele vai manter um volume, se tudo funcionar bem, ele vai ter o volume ideal, certo? Então, lá no final da gravidez, né, estima-se
estima-se, né, que deva ter pelo menos 1 litro de líquido amniótico, ali dentro da bolsa amniótica. Quando tem menos do que isso, né, uma boa porcentagem menor do que isso, a gente chama de oligodrâmnio, tá? O oligohidrâmnio, isso vocês vão ver essa palavra variando bastante. Ou quando tem mais, muito mais, é o polidrâmnio. Então, nós vamos dar uma estudadinha, né? Vamos entender o que que é o oligo e o polidrâmino. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar em outras aulas, né, de algumas situações que são de risco para a gestante, e eu vou falar do oligo e do polidrâmino. Então, já vamos saber o que que é para ficar mais fácil, já que a gente está estudando agora, né, o líquido amniótico. Então, como eu falei para vocês, existe uma quantidade que é considerada normal, né, ideal de líquido amniótico, e quando tem um aumento grande desse volume, isso está elevado, com morbimortalidade, né, com doenças ou com morte, tanto materna quanto perinatal, certo? Então, a ocorrência de polidrâmio, ela é estimada em mais ou menos de 1 a 2% das gestações tem polidrâmio, tá? E o que que é considerado um polidrâmio, um excesso de líquido amniótico? Então, quando tem um volume maior do que 2 litros, né? Maior do que 2.000 ml. E quais são as situações que podem causar esse polidrâmio? Bem, pode ser uma malformação fetal, distúrbio genético, diabetes, né? Ai, o diabetes vai aparecer tanto gente lá, vamos começar. Diabetes mellito, o diabetes mellito aqui, ó. Diabetes mellito é a doença, não é o gestacional, o mellito principalmente. Sensibilização RH, né? Depois nós vamos estudar aquela história da incompatibilidade RH, né? Quando a gente fala dos exames, e também infecções congênitas. Então, tudo isso pode causar o polidrâmio. Oligo, tá? Oligo é. Bem, poli todo mundo sabe, poli é bastante, né? Oligo é pouco, certo? Oligodrâmnio ou oligohidrâmnio é pouco líquido amniótico, tá? Então, quando tem uma diminuição desse líquido, tá? E a incidência dele, veja que ela é maior do que do polidrâmino, né? O polidrâmino era a incidência de 1 a 2% das gestações, o LIGO já pode chegar a 5% das gestações. E aí, por que que forma pouco líquido amniótico, né? Ou por que que tem pouco líquido amniótico lá na cavidade? Então, podem ser malformações bilaterais do trato urinário fetal, tá? Então, como tipo assim, ó, os rins não se formaram, né, da maneira correta, ou não estão se formando da maneira correta. Pode ter policistos dos rins, pode ter uma obstrução uretral, certo? Porque lembra que eu falei, o feto ele vai engolir o líquido amniótico e ele vai urinar o líquido amniótico, né? Então, de repente, uma obstrução uretral faz com que não saia esse líquido. Também pode ser uma insuficiência placentária. Por quê? Porque a placenta ela vai colaborar formando o líquido amniótico. E aí, então, pela insuficiência placentária, pode ter, então, pouco líquido amniótico faltando, tá? Também, incapacidade do saco amniótico de manter o seu conteúdo é observada na rotura prematura de membranas ovulares. Essa outra sigla que eu queria que vocês decorassem é RPMO, ruptura precoce de membranas ovulares. Quem são as membranas ovulares? A gente considera, né, todas essas membranas que recobrem o feto de membranas ovulares, certo? Então, nós temos aqui as duas principais, que é o âmnio e o córeo, tá? Então, se tiver uma rotura prematura dessas membranas, a gestante vai começar a perder líquido amniótico, aquilo que eu falei para vocês, ela vai chegar dizendo que ela tá molhando a calcinha, certo? E aí, então, tem situações que pode ocorrer uma perda muito pequena, daí vai se orientar para que ela faça repouso, porque pode ter, né, isso pode ser espontaneamente
arrumado, né, e tratado, ou então não. E aí o repouso vai ajudar na espontaneidade e também vai ajudar a que o menor quanto menos movimento ela faça, menos líquido ela vai perder. Sempre isso, a orientação, o que vai ser feito em relação a essa perda de líquido, ela vai ser, pensada, ela vai ser decidida olhando para a idade gestacional. Sempre os profissionais, né, e o seu médico vai decidir, o obstetra, ele vai ver qual é a idade gestacional, porque daí ele vai colocar na balança os riscos e os benefícios, né? O risco de continuar uma gravidez com pouco líquido amniótico e os benefícios, né, vai depender da prematuridade dessa gestação. Então, mas pela rotura prematura, por que que a gente fala que é prematura? Porque no final, lá, quando a mulher entra em trabalho de parto, né, em alguma fase do trabalho de parto, vai ter essa ruptura. Certo? E em algumas situações, né, eu tenho fotos mostrando o parto, em que nasce primeiro a bolsa amniótica, já diz que nasce, né? Então, sai a bolsa íntegra, com o líquido amniótico ali dentro, daí tem que furar, porque o feto tá lá dentro, daí fura e vem o feto. Certo? E tem outra situação, não sei se vocês já ouviram falar do parto a seco. O parto a seco, né? Eu tô falando um termo, mas que o povo fala assim, né? O parto a seco, daí as mulheres vão dizer assim: "Meu Deus, meu parto foi muito sofrido, porque foi um parto seco". É porque ela perdeu todo o líquido amniótico antes, né, e é claro, o líquido amniótico também ajuda nessa coisa de diminuir o atrito, certo? Então, antigamente, né, existia uma prática que era a amniotomia, certo? Então, ia lá o médico, quando a mulher entrava em trabalho de parto, às vezes com a finalidade de adiantar o trabalho de parto, ia lá e furava, rompia a bolsa. Hoje não é mais uma prática obstétrica recomendada, certo? O ideal é que rompa espontaneamente, tá? Eh, então, aqui ali fala, né, que em muitos casos não é possível determinar o porquê, né, a causa desse oligodrâmio, tá? Sendo considerado idiopático, assim, idiopático não tem uma causa definida para ele, tá? Ah, então, como eu estava falando da idade gestacional, né, sempre vai ser ligado, né, todo o raciocínio e também a busca da causa vai ser ligado à idade gestacional. Então, quando esse oligodrâmio, acontece no primeiro trimestre, tá, não se sabe direito, né, não tem, não se sabe do que é, mas é raro que acontece esse oligodrâmio no início. No segundo trimestre, a principal causa são as malformações do trato urinário fetal, então relacionadas lá com a perda de urina, seguida pela ruptura prematura das membranas ovulares, né? E a insuficiência placentária é uma exceção, então não se liga o problema à produção pela placenta. Agora, no terceiro trimestre, geralmente é a ruptura prematura das membranas ovulares que causa e também insuficiência placentária. Porque o que que acontece? A placenta, muitas vezes, ela vai exercendo a sua função muito bem durante a gestação e quando chega lá no final, ela meio que patina, né? Do tipo assim, ó, ela começa a ficar, entre aspas, velha, cansada, né? A gente diz que ela tem uma insuficiência. E aí todas as funções dela vão ficar prejudicadas, certo? Então vocês já devem ter ouvido falar em grau de placenta. Eu não vou entrar nesse, né? Porque a gente iria fugir muito, mas assim, tem placenta grau 1, grau 2, grau 3, e quando se classifica isso é pela função da placenta, né? E isso dá para ver, inclusive, na ultrassonografia, dá para avaliar. E aí, uma placenta velha, né? Uma placenta que já está mais do que madura, então ela vai deixar de fazer a sua função, tá? Bem, a análise do líquido amniótico, como eu falei para vocês, que ela pode ser feita, né, pela análise das células, ela pode ser feita de duas maneiras, com dois exames. Inclusive, acho que eu já falei de alguns exames desses, quando lá na primeira aula que eu falei sobre a abordagem na pré-concepção.
né, que muitas vezes nós vamos pegar uma gestante que ela vai ter, por exemplo, 40 e poucos anos e já dá para contar para ela lá que ela pode fazer exames para ver se o feto dela é feto normal, se tem algum problema, e aí a gente vai falar, por exemplo, da amniocentese, né. Então, vocês devem ter estudado já, né, paracentese, né, que é quando se coloca uma agulha, né, dependendo do exame, vai ter um calibre diferente, mas geralmente é feito com uma agulha longa, porque vai se coletar alguma substância. Então, de repente, você tem lá um paciente com ascite, dá para fazer paracentese para tirar aquele líquido em excesso que tem na ascite, né? Então, aqui na amniocentese, então nós já sabemos que o líquido que vai ser retirado é o líquido amniótico, né? Então, essa agulha longa, ela vai ser inserida pela parede abdominal e vai chegar lá na cavidade, né, amniótica para coletar então o líquido amniótico, certo? Quanto que vai ser retirado vai depender do objetivo, desse exame e também da idade do feto, porque você também não vai poder tirar muito líquido amniótico. Então, qual é o objetivo? Detectar doenças congênitas ou defeitos de tubo neural, idade gestacional, maturidade fetal pulmonar, certo? Porque como eu falei para vocês, tem células lá que são indicativas. Sendo indicada principalmente para mulheres acima de 35 anos, por quê? Porque essas, depois nós vamos ver, né, os riscos gestacionais, mas conforme vai aumentando a idade da gestante, vai tendo maior probabilidade de algumas anormalidades cromossômicas fetais. Certo? E como eu falei agora há pouco, dá até para analisar esse líquido amniótico e fazer o estudo do DNA para determinar a paternidade. Essa amniocentese eu vou voltar a falar dela lá quando eu falar em compatibilidade RH. Por quê? Porque ela pode, gerar uma aloimunização, mas depois eu vou falar disso aí. Amnioscopia, tá? Amnioscopia agora já é observar, escopia é olhar, né. Então, ele é um método endoscópio, né, de observação da câmara amniótica lá do que está lá dentro, pelo canal cervical, então se coloca um endoscópio, né, que é uma cânula, e com isso pode-se observar lá, a se está tudo íntegro, toda aquela situação, certo? Então é um exame também que pode ser feito. Muito bem, então nós já vimos, né, eu desviei lá, eu falei do amnio, daí fui para o líquido amniótico, não desviei, mas só fui, né, e agora nós vamos para o córeo, né. O córeo, ele também é chamado de serosa, né, serosa já é uma coisa, parece que é uma coisa grossinha, né, a palavra serosa, e aí o que que o córeo faz? Ele envolve tudo, né, ele envolve o embrião e todos os demais anexos, é uma capa protetora, certo? Então, ele reforça a proteção que o âmnio já faz, né, então, é proteção mecânica, né, contra choques, proteção térmica e também aquela barreira lá, para a entrada de micro-organismos patogênicos. Então, como eu já tinha falado lá no primeiro slide da aula de hoje, né, de agora, o córeo, ele vai se juntar com o alantoide e vai formar uma estrutura chamada córeo-alantoide, tá? E vai formar, então, os dois juntos vão formar uma estrutura com muita vascularização e que vai ajudar nas trocas gasosas, porque o que nós temos que entender é que por onde que chegam as substâncias no feto? Vão chegar pela corrente sanguínea, substâncias, os nutrientes, né? Então, glicose, proteínas, né? Tudo que for de nutriente e os gases também, né? Então, o oxigênio, e depois a saída do gás carbônico, tudo isso vai ser via corrente sanguínea. Então, esse córeo-alantoide, ele vai ajudar, então, nessas trocas. Depois, quando a gente falar também em complicações, nós vamos ver que tem inflamação nesse córeo e é bem importante, tá? E aí, esse córeo, tá? Junto com o endométrio, vai formar a placenta. Então, aqui eu já tinha mostrado no slide anterior, ó, tá aqui o córeo, ele vem por fora de tudo. Então, ele é uma capa.
Bem, o alantoide, já que nós falamos, né, que ele se junta ao córeo, então aqui está o alantoide. O alantoide, ele está aqui, ó, bem pertinho aqui da placenta, porque ele vai, né, junto com o córeo, ele vai se juntar e vai formar o córeo alantoide, e o alantoide, e eles vão participar aqui também dessas trocas. Então, aqui diz que ele surge a partir do desenvolvimento da região posterior do intestino do embrião, tá? E ele forma um tipo de um saco, dá para ver, né? Aqui, ó, pretinho. Tem como função armazenar as excretas nitrogenadas do embrião, certo? Então, do tipo assim, seria as excretas nitrogenadas, tipo assim, que os resíduos nitrogenados do embrião, tá? E claro, isso ele vai fazer o metabolismo. E ele está envolvido também com a hematopoiese inicial. Então, ele está envolvido inicialmente, né, com a formação de sangue para o embrião começa ali, tá? E ele também vai contribuir para a formação da placenta, tanto que ele está, ó, bem vizinho aqui da placenta. E aí, já que a gente está falando em placenta, já vamos falar da placenta. A placenta não é considerada um anexo embrionário, mas a gente fala dela junto porque ela está ali, gente, certo? Ela está ali junto com tudo, então a gente já vai falar dela. Então, alantoide mais córeo mais mucosa uterina vai formar uma estrutura super very, very important, que é a placenta, tá? Por que que a placenta é importante? Porque é pela placenta que a mãe manda para o seu filho, lá para o feto, todos os nutrientes, né? Todos os nutrientes, as substâncias, digamos assim, para alimentação e também os gases, né? Principalmente aqui o oxigênio, certo? E é pela placenta que vai se recolher tudo que o embrião elimina, tá? Então, as excretas, né? Seria o cocô do embrião e o gás carbônico. Então, isso é o básico, é extremamente importante, né? Só lembrando, né? Eu já falei lá esses dias na aula, vou falar agora, vou mostrar depois, que não mistura o sangue da mãe e o sangue do feto, não mistura. Aqui é que vai usar tudo aquilo que a gente estudou lá na primeira fisiologia, quando a gente falava das maneiras como as substâncias passam pelas membranas, né? E aqui já fala de uma delas. Lembra quando a gente falava em difusão? Certo? Difusão é a passagem de substâncias através das membranas. Então, nós estudamos lá que nós temos difusão simples, nós temos difusão facilitada, né? Então, nós temos formas diferentes das substâncias passarem pelas membranas, tá? E aí, essa difusão, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, dependendo da substância que vai passar, certo? Bem, ali diz que essa troca de substâncias, né, é possível, pela circulação, do embrião ou do feto e da mãe, porque eles estão muito próximos, né? Então, permite essa difusão é passagem, né? A passagem de substâncias entre mãe e filho. Então, as células, né, que constituem as estruturas do feto estão muito próximas das células da mãe, tanto que nós vamos ver que tem uma parte da placenta, que é a placenta fetal, e a parte da placenta, que é a placenta materna. Então, com isso, vai ocorrer o que? As células vão estar próximas, então as membranas vão estar próximas e facilita, então, essa passagem. Então, aqui nós temos uma placenta, já depois do nascimento, né, só para vocês vão ver isso, né, nos nascimentos, inclusive a placenta ela tem que ser muito bem examinada, né, depois do parto, para ver se ela está íntegra, né? Eu não vou falar aqui das partes da placenta do nascimento, vou deixar isso para outra professora, né? Eu vou falar mais hoje da parte da função da placenta. Mas já destacando aqui, ó,
que aqui nós temos a inserção, isso aqui é o cordão umbilical, ó, e isso é uma placenta normal sob o ponto de vista de inserção do cordão umbilical. Vocês vejam que o cordão umbilical aqui ele está inserido mais ou menos no centro da placenta. Então a placenta é como se fosse um disco, né? E aqui bem no centro está inserido, está grudado o cordão umbilical. Daqui a pouco nós vamos ver por que eu estou ressaltando isso, né? Pois bem, então aqui, ó, nós temos um desenho esquemático mostrando então, vamos daqui para cá, tá? Então aqui nós temos a parede do útero, e o que que a gente destaca aqui nessa parede do útero? Vasos sanguíneos. Gente, você tem um troço importante, né? São os vasos sanguíneos, principalmente aqui, então, nessas trocas todas, né? Então a gente vê que vai chegar sangue aqui, né? Nos vasos bem importantes, né? Que vai chegar sangue pelas artérias e vai carrear o sangue desoxigenado pelas veias. E aí nós vamos ver essa outra estrutura, está delimitado aqui, ó, que é a placenta. E o que vai chamar a atenção de nós aqui? Que nós vamos ter aqui, ó, já vou pegar aqui o cordão umbilical, né, que está vindo ali do feto, do embrião, né? E ele vem, e ele vai ter um contínuo aqui, ó, o cordão umbilical, ele vai ficar inserido, ó, ele vai ficar inserido na placenta, mas ele continua, os vasos sanguíneos, eles não param ali, ó, eles continuam, eu mostrando com o dedo, mas aqui então, ele chega aqui e aquele que ele se insere na placenta. Inserir é da onde ele vai grudar, mas daí ele vai continuar. E aqui dá para ver, ó, então, que ele vai se espalhar pela placenta, certo? E ele vai, inclusive, entrar placenta dentro. Por quê? Porque daí nós vamos ter os vasos sanguíneos maternos, né, na placenta, e aqui nós vamos ter os vasos sanguíneos fetais. Então, como é que as substâncias elas se difundem? Como é que elas passam? Então, vamos lá. Imagine que chegou glicose, né? Opa, tá chegando um carregamento de glicose. Ele chega na artéria, né, da mãe, na artéria ali da parte uterina, e aí essa glicose sai de dentro da corrente sanguínea materna, vai para o espaço intersticial, né, o espaço entre a corrente sanguínea materna e a fetal, e aí ele entra na fetal. Então, é isso que sempre vai acontecer. A mesma coisa quando vem o sangue aqui, o sangue que vai ser retirado, sangue venoso. Então, ele vai chegar aqui, né? Ele vem aqui pelo, pelo cordão umbilical e ele vai chegar aqui. E aí ele vai sair de dentro da corrente sanguínea fetal, vai para o espaço intersticial e aí ele vai entrar na corrente sanguínea da mãe para ser daí excretado, né, para ser oxigenado, reoxigenado lá no pulmão da mãe. Então, é muito importante, gente, entender isso aqui como funciona, certo? Porque e a placenta, ela é muito vascularizada, e aqui nós vamos ter muita vascularização, e essa vascularização, ela é vascularização materna e fetal. Então, o que que a gente diz que é a vascularização fetal? É tudo que vem aqui, ó, que está em continuidade com o cordão umbilical, certo? Então, por isso que a gente diz que os sangues não se misturam, as substâncias passam de uma corrente para outra. Eu chamo a atenção para vocês também em relação a essas vilosidades. Então, essas vilosidades são do tipo assim, expansões, né? E que vão, é como se a gente tivesse túneis, como se tivesse dedos, né? E isso vai dando um emaranhado, né? Aqui nós temos então, isso aqui é um vilo, e aqui nós temos os espaços intervilosos, né? Que em todos esses espaços intervilosos vão ocorrer as trocas, tá? Ali tem a bolsa amniótica, né? Daí nós temos o córeo, tá, o córeo e o âmnio. Então, sempre dizendo que o córeo é o mais de fora. Que mais da placenta, né? Então, ela vai produzir glicogênio, né, energia, colesterol, ácidos graxos, vai secretar hormônios, né? Eu desde a primeira aula eu falo, né, quase desde a primeira aula, que
Por exemplo, progesterona, no começo quem produz é o corpo lúteo, depois a placenta, certo? E também a placenta vai produzir a gonadotrofina coriônica, né, até o final da gestação. E aí é a placenta que vai continuar produzindo e isso vai ajudar a manter a gravidez, né? Ah, tudo aquilo eu já falei. Então, aqui de novo, né, uma placenta, vejo que a inserção está ali no meio. Então, aqui mais um desenho, né, para mostrar tudo isso que eu já falei, e aqui, ó, para mostrar as vilosidades. Então, é bem importante essas vilosidades, por quê? Porque aqui, ó, permite que tenha bastante lugar para fazer, então, a difusão, né, essas trocas. Aqui mais uma vez, né, mostrando a vascularização, né, aqui a vascularização do feto, né, que veio lá que veio lá do cordão umbilical, então esses vasos eles entram dentro da placenta, que é a vascularização materna. Aqui de novo, né, uma placenta, aqui ressaltando que ela pesa cerca de 1 quilo depois do nascimento. A gente chama, só por curiosidade, né, a saída da placenta de dequitação. Aqui de novo, né, mostrando, né, aqui ó, os capilares do feto, aqui ó, os vasos sanguíneos da mãe, né, então em vermelho os vasos arteriais, aqui em azul os venosos, né, aqui mostrando o cordão umbilical, né, então daqui a pouco nós vamos falar melhor do cordão umbilical, e aqui mostrando então a parte fetal da placenta e aqui a parte materna da placenta, mas ressaltando que os vasos que vêm lá, né, que estão ligados ao feto, eles vão entrar na porção materna da placenta. Então vamos falar agora do cordão umbilical. This is very, very, very important, né? Por quê? Porque o cordão umbilical é o que vai estabelecer o contato, né, entre o embrião e a placenta, certo? Então, ele é uma haste, vocês já viram talvez coto umbilical, né? Mas o cordão umbilical, ele é muito flexível, né? Ele é uma haste que vai unir, então, o ventre do feto, né? Porque ele vai estar inserido aqui na cicatriz umbilical até na placenta, né? E vocês viram ali como é que ele está inserido na placenta. Ele é formado mais ou menos na 5ª semana do desenvolvimento fetal, a partir do saco amniótico, tá? Do alantoide, certo? O alantoide vai formar a veia e as artérias umbilicais e também a vesícula vitelínica vai colaborar. Por isso que eu disse para vocês hoje no começo, né? Os anexos embrionários, eles são muito importantes na formação dessas estruturas. Ele é composto pelos vasos umbilicais. Agora, isso aqui tem que saber de cor, de hoje para o resto da vida, né? Então, quais são os vasos umbilicais? 2 artérias e uma veia. E esse é o cordão umbilical normal. Depois nós vamos ver que nós podemos ter problemas de cordão umbilical, mas o cordão umbilical normal tem 2 artérias e uma veia. E ele é recoberto por uma gelatina chamada geleia de Wharton, tá? Essa geleia de Wharton ela é extremamente importante, tá? A gente diz que ela é o estojo do cordão umbilical e ela vai acompanhar todo o cordão umbilical. A falta dela também é uma anomalia. Quanto mede um cordão umbilical? Mede o necessário para que o parto seja um parto natural, isto é, para que o bebê não fique, que não estique, que ele não rompa o cordão umbilical, né? Então, esse comprimento considerado adequado, ele varia 55 até 61, pode até ter 50, tá? Então, ali diz o suficiente para um parto vaginal. Ele vai crescendo, né? Conforme a gestação vai evoluindo, ele vai crescendo, ele cresce mais até 28 semanas e depois ele continua crescendo, mas não tão rapidamente, tá? Podem acontecer, tá, a formação de cordões muito longos ou muito curtos, certo? E aí, alguma situação vai estar acontecendo lá dentro, lá na gestação, que vai estar provocando, então, essa anomalia no comprimento do cordão umbilical. Daqui a pouco nós vamos falar disso, dos cordões muito curtos ou dos cordões muito grandes, quando a gente falar dos problemas no cordão.
tá? Ah, que mais? O cordão umbilical, como eu já falava antes, ele é responsável pela garantia de nutrientes e da troca gasosa. Por quê? Porque é pelo cordão umbilical que vai entrar o sangue oxigenado no feto e é pelo cordão umbilical que vai sair o sangue desoxigenado, né, com as substâncias que têm que ser metabolizadas. Então, agora, já, lembra? Nós temos uma veia e duas artérias, ok, gente? Então, a veia umbilical, agora tem que cuidar, porque isso é o contrário aqui, tá? Então, não errei, não, é bem isso. A veia umbilical, que é uma só, ela traz para dentro do embrião do feto, ela traz sangue rico em oxigênio proveniente da placenta. Então, no cordão umbilical, quem transporta sangue oxigenado é a veia umbilical. E as duas artérias vão carregar sangue desoxigenado do feto para a placenta, tá? Lembrando, gente, que até o nascimento os pulmões do feto não estão funcionando, certo? Não estão funcionando com a função de respiração, certo? Então, quem é o responsável pelas trocas gasosas por fazer a respiração, certo? Que a gente chama isso de respiração, essa troca gasosa é a placenta. Bem, agora outra coisa bem importante, como é que é o fluxo do sangue, tá? Então vamos lá. O sangue, ele flui da veia umbilical, então ele chega, né, no feto pela veia umbilical, e aí ele vai pegar um caminho de menor resistência, tá? Lá dentro do feto, que são duas vias, tá? Então, a primeira via que ele vai pegar é o ducto venoso, tá? E esse ducto venoso vai levar esse sangue diretamente na veia cava inferior. Agora eu tô falando do feto, da estrutura do feto, certo? Então o sangue vai entrar pela veia umbilical e o ducto venoso vai levar ele lá na veia cava inferior. Tem outra, lembra que eu disse que tem duas vias. A outra via, tá? É formada por diversas aberturas menores e que vão levar esse sangue lá na circulação hepática. Lembram, gente, da circulação porta do fígado, tá? Então vai levar o sangue lá pro fígado, certo? Do fígado, ele vai fluir para a veia cava inferior pela veia hepática, certo? Então tem uma parte que vai direto para a veia cava inferior e outra vai dar uma passadinha, dizer um oi para o fígado, tá? Bem, e daqui a pouco eu vou esclarecer melhor lá dentro do feto, mas daí, quando o sangue vai sair, tá? Ele vai deixar o feto pelas duas artérias umbilicais, que são ramos da artéria ilíaca interna do feto, né? E que depois que o feto nasce, né? Quando é o recém-nascido, elas fecham sozinhas, né? Essas duas artérias aí. Então, aqui é o fluxograma do caminho do sangue lá dentro do feto. Então, vamos lá. O sangue oxigenado chega da placenta, né, para dentro do feto através da veia umbilical. Quando ele chega perto do fígado, tá? Ele vai passar para o ducto venoso, certo? Que vai comunicar a veia umbilical até a veia cava inferior. E nisso nós já sabemos que uma parte desse sangue vai também lá para o fígado e depois ele vai para a cava também. Lá da veia cava inferior, ele vai cair no átrio direito. Normalmente, em nós, o que que acontece? Do átrio direito, o sangue vai pro ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai pro pulmão. Isso é em nós. No feto, não. Por quê? Porque não vai passar no pulmão, certo? O pulmão não vai fazer a oxigenação. Então, o que que acontece? Vai pro átrio direito e agora tem uma comunicação, enquanto ainda é feto, tem uma comunicação lá na parede entre os átrios, que é chamado de forame oval. Então, o sangue vai do átrio direito direto para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele desce para o ventrículo esquerdo, e aí o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue para os vasos da cabeça e para os membros superiores, né? E também para os inferiores.
O sangue pouco oxigenado, que agora vamos fazer a volta, que retorna da cabeça e dos membros superiores, chega pela veia cava superior no átrio direito e pela válvula tricúspide vai para o ventrículo direito. Daí vai para a artéria pulmonar, da artéria pulmonar ele vai para a aorta descendente e lá ele vai para as artérias umbilicais e vai ser mandado de volta para a placenta para ser oxigenado e recomeçar o ciclo. E a parte de baixo acaba subindo pela artéria também aorta e vai sair lá para a placenta. Então, esse é o caminho que o sangue vai fazer, e é claro, gente, eu fiz o grande, o caminho dos vasos maiores, mas tem todos as arteríolas, as vênulas, os capilares, né, onde esse sangue vai passar. Eu só quis mostrar o caminho principal que ele vai percorrer. E aqui, então, nós temos, né, mostrando essas estruturas que eu falei. Então, aqui, ó, tudo que é vermelho é o sangue oxigenado, né? Então, lembra que eu falei, ó, ele entra, daí aqui nós temos, então, vão formar duas vias, né? Uma delas vai aqui para o sistema porta, que é a irrigação do fígado, e outro, então, ele vai na veia cava inferior, e aqui eles se encontram e vão, então, lá, como eu falei, para o átrio direito, do átrio direito para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, daí vai para a cabeça, daí aqui também, ó, ele acaba vindo para os membros, para a parte inferior, e daqui ele vai, do inferior ele já passa e já vai já volta para a placenta, certo? Então, depois vocês podem olhar com mais atenção tudo isso para estudar. Aqui de novo, mostrando tudo a mesma coisa, só que outro desenho. Problemas no cordão daqui a pouco em outra parte da aula.